Em sentido amplo, ó, na técnica jurídica, sucessão significa a transmissão de uma situação jurídica de uma pessoa para outra. Ou seja, sempre que se eu dou para você em vida, ó, quer meu celular? Quero, tome, contrato de doação. Isso é uma sucessão. Era meu, passou para você. Só que é uma sucessão entre vivos. Se eu pego todo meu acervo e dou para alguém, reservando, lógico que a gente já viu que não pode se doar o patrimônio todo de uma pessoa, né? Mas se eu doei uma quantidade razoável do meu patrimônio e fiquei com um dinheiro guardado para me manter, eu posso fazer isso. Isso aí também é uma sucessão universal, só que em vida. Eu fiz isso em vida. O que a gente vai tratar esse semestre é a sucessão do morto. Então, quando você morre, a gente está na última etapa do direito civil, né? A gente viu do nascimento, viu aquela parte de contrato, obrigações, viu o casamento, o divórcio, agora para a morte, que é o final da vida. Quando morrer, é essa sucessão que a gente vai tratar. A sucessão entre vivos a gente já começou a debulhar no resto do direito civil. Aí, ó, o direito admite que essa transmissão se dê não apenas entre vivos, mas também após a morte do transmitente. A sucessão entre vivos ou intervivos, como gostam os juristas, ele tem mania de falar em latim, né? Então prefere falar intervivos, dá-se de diversas formas. Como quando há cessão de direitos, a gente viu na cessão de crédito, cessão de débito, quando estudou obrigações, o cedente se exclui do polo ativo de uma relação jurídica e o cessionário assume. Então, a gente viu, eu tenho um crédito para cobrar, eu tenho uma loja, você fez uma compra na loja e eu tenho o quê? Eu tenho um crédito só. Você já pegou a mercadoria. Só que eu não sou banco para estar cobrando, eu não quero gastar com advogado, o que é que eu posso fazer? Eu posso ceder esse crédito. Lembra que a gente estudou isso aí em obrigações? Então, eu cedo para você. Transfiro para você esse crédito. E aí, geralmente a gente chama isso aí de desconto bancário. Por quê? A minha dívida com você é de 10 mil reais. Eu lhe vendo essa dívida por 5. Então, eu pego meus 5 mil reais já, fico feliz que eu não tenho dinheiro em caixa. E você que comprou a dívida por 5 vai poder cobrar 10. Quer dizer, o banco que cobrou a dívida por 5 vai poder cobrar 10 de você, consumidor que não me pagou. Então, o banco vai trabalhar nesse risco. Veja que houve uma sucessão. Era Romero, o lojista, passou para o Banco do Brasil. Ele cedeu o crédito para o Banco do Brasil cobrar. Sucessão de crédito. Era Romero, virou o Banco do Brasil. Só que ninguém morreu, graças a Deus. Então, foi só um negócio entre vivos. Quando morrer, é o que a gente vai estudar esse semestre. Outro caso, ou quando há alienação, na compra e venda também. Ou na doação, como eu falei. O alienante deixa de ser proprietário e o adquirente assume a propriedade. Então, vender um carro, uma casa, doou um carro, uma casa, há também uma sucessão. Ou até mesmo, em certos casos de adoção, os pais registrais se destituem do poder familiar, que é revestido dos pais adotivos. Então, na adoção, quando alguém adota uma criança, acaba aquele vínculo daquela criança com a família de origem e surge o vínculo com a família nova, né? Então, você mata a relação familiar com a família de origem e surge uma relação nova. Então, a sucessão familiar também. Era uma família, virou outra família. A sucessão entre vivos, né, é objeto e foi por a gente, né, no caso, no passado, de direito às obrigações dos contratos das coisas e de família. A gente já estudou tudo isso, sucessão entre vivos. Agora, a gente vai ver sucessão por morte. Por sua vez, a sucessão após a morte, ou causa mortis, que é a partícula em latim, né, dá-se quando uma pessoa morre e o patrimônio deixado é transmitido a alguém. A sucessão causa mortis é chamada também de sucessão hereditária. Então, sucessão hereditária é o que a gente vai tratar esse semestre. Morreu para quem vai aquele patrimônio. Ô, Romero. Oi? Eu acho que eu já tenho que falar com você, mas eu quero que você explique de novo uma situação que eu já conversei com você a respeito dessa parte de sucessões. Eu vou contar novamente e você explica, tá certo? Certo. É o seguinte, tem uma mãe que ela quer comprar um imóvel que ela quer deixar para os seus filhos, eles fazer o que eles quiserem para ele se sustentar, para ele não estar desempregado. Aí ela compra, digamos, um balcão para eles montarem o que eles quiserem nesse balcão. Aí, quando vê, ele decide o quê? Um quer criar um shopping e o outro quer criar uma escola. Aí, ou seja, eles dividem, cada um fica com um lado. Um vai ficar para construir o shopping e o outro vai construir a escola. Certo. Um dos irmãos vai ser diretor dessa escola, aí vai montando tudo tal.
Aí, quando passa um tempo, a escola está funcionando, o shopping também está funcionando, mas essa mulher que deixou para eles esse balcão, que é a mãe deles, morreu. Então, esse espaço, no caso, vai ser deles, certo? Por enquanto. Certo. Aí, quando vê, ao passar do tempo, quando a escola está funcionando, a, um, a diretora da escola, que no caso é a filha dela, do nada ela abusa de um aluno. Aí do nada chega o irmão. Eita, peraí, deixa eu voltar ao raciocínio. No caso, ela abusa de um aluno. Aí ela chega e diz: Eu vou ter que me afastar por um tempo para depois me ressocializar para depois voltar à escola. Aí quando vê, ela bota alguém responsável para ficar no lugar dela, ou seja, um substituto. Aí quando vê, chega o irmão dela, que trabalha no shopping, diz assim, ó, eu que vou ficar responsável no lugar dela. Mas ela diz, não, quem vai ficar responsável é essa pessoa. O irmão dela pode fazer essa obrigação de ficar no lugar dela, mesmo tá dividindo o lugar, mas o espaço não é dele. Não, veja, aí, em primeiro lugar, foi uma sucessão entre vivos. Por quê? Porque ela fez uma doação. A doação, como a gente já estudou, é uma antecipação de herança. Então, quando ela morrer, o que cada um recebeu metade do terreno, aquilo já vai ser descontado de cada um. Vamos dizer que ela deixou um terreno e 10 casas. Terreno dividido, né? Então, sim, só tem os dois de herdeiro. Então, cada um for com metade do terreno, ótimo. E as 10 casas vai ver o valor mais ou menos. Se for todas do mesmo valor, um irmão fica com 5, outro fica com 5. O terreno que cada um já recebeu em vida não tem problema. É antecipação de herança. A metade é da filha e a metade é do filho. Se o negócio é meu, só quem pode mandar sou eu, né? Então, se na escola quem manda é a filha, que é dela aquele pedaço do terreno, só ela pode criar a norma interna dentro dessa escola. Então, quem vai sucedê-la é ela quem escolhe. Mas isso aí é um caso de sucessão entre vivos, porque ela fez essa transferência em vida. Certo. Eu acho que eu não te respondi isso na época, porque eu estava achando que era algum trabalho, ou de carrilho, ou alguma coisa. Parecia questão de processo civil, por isso que eu não respondi naquela Não, é porque eu estava vendo uma coisa e bateu essa curiosidade. Aconteceu essa situação, mas eu na hora eu disse, vou esperar na matéria de sucessões. Acho que tem a ver, é por isso eu esperei o momento certo para perguntar. Só que assim, é sucessões em vida, né? E, lógico, como no seu exemplo ela morreu depois, a doação, que foi o que ela fez, que é o contrato em vida, ela é uma antecipação de herança. Lembra quando a gente viu, por exemplo, quando o pai vai vender para um filho, lá no artigo 492, né? Tem que chamar os outros filhos para dar o consentimento. Por quê? Compra e venda não antecipa herança. Então, se eu tenho 3 filhos e gosto mais de um, o que é que eu posso fazer? Eu posso simular uma compra e venda e dizer, ó, essa casa vale 1 milhão. Mal, eu vou te vender por 100 mil, já para ir te ajudando, e isso aqui não vai entrar na tua herança, para prejudicar teus irmãos. Por isso que a compra e venda depende do consentimento dos outros irmãos e da esposa ou do esposo. A doação não. Por quê? Porque a lógica da doação é diferente. Se eu pegar essa mesma casa que eu vendi para meu filho, que vale R$1 milhão, e dou para ele, quando eu morrer, aquele 1 milhão já vai ser descontado. Os irmãos vão dizer, epa, meu pai deixou 3 milhões, você já recebeu 1 milhão que foi aquela casa, acabou sua herança. Não tem mais direito a nada. Os outros 2 milhões é de João e de Maria, dos outros filhos. Então, por isso que tem essa lógica diferente. Como aí ela fez uma doação, é uma antecipação de herança. Como cada um for com metade do terreno, cada um manda na sua metade. Quando ela morrer, cada pedaço desse terreno vai ser abatido já do que eles vão fazer juiz a receber. Aí, ó, voltando para cá. Tal é a importância do estudo da sucessão causa-mortes, que se desenhou todo um ramo do direito civil especificamente para estudá-lo. Então, como eu havia falado no começo da aula, sucessões é uma matéria própria. Toda matéria que tenha princípio próprio é uma matéria específica. Então, muita faculdade estuda junto famílias e sucessões, mas são matérias separadas. E o vocábulo ganhou uma nova acepção, em sentido estrito. Sucessão passou a se referir à transmissão do patrimônio após a morte. Então, para a gente que é do direito, quando a gente fala em sucessão, a gente não pensa em sucessão em vida, não, que é compra e venda. Porque tudo é uma sucessão, se for pensar na sucessão de crédito. A gente só pensa em sucessão o quê? Da morte. Morreu. Por quê? Porque já ficou na nossa cabeça que o último livro do direito civil é o campo sucessório, que trata a sucessão causa-mortes.
Daí que a disciplina foi chamada simplesmente de direito das sucessões. Então, na nossa cabeça jurídica, sucessão só é causa-morte, mas não. Tem, como a gente viu, sucessão em vida e tem a sucessão causa-morte, que é o que a gente vai estudar nesse semestre. O direito frequentemente chama uma pessoa morta, de cuja sucessão se trata, de cujus, expressão latina que derivou por regressão de persona de cujus successione agitur, ou seja, pessoa de cujos bens se trata. Por isso que se fala de cujos. Vocês vão ver muito isso aí em processo quando estiverem trabalhando. O juiz na sentença, o de cujos, para não chamar o nome do morto, bota o de cujos, que é a pessoa de cujos bens e de cujo patrimônio ou de cuja sucessão a gente está tratando. Usa-se também os vocábulos morto, falecido ou defunto, além da locução autor da herança. Mas o mais comum, isso aqui vocês vão ver na vida todinha, é isso aqui. É chamado de decujos, é impressionante. É uma praxe mesmo jurídica. Em petição de advogado, quase todo mundo chama o morto de decujos. Eu não gosto muito de estar usando latim, mas eu coloco porque isso chama a atenção quando é uma partícula que todo mundo usa. Essa daqui, decujos, é mais forte do que morto, do que falecido, do que defunto. Tá errado usar isso aqui? Não. Mas, como vocês vão ver mais na vida, isso aqui é bom saber o porquê disso. Fundamento da sucessão. Ó. Historicamente, muito se questionou sobre qual seria o fundamento da sucessão. A doutrina, em geral, da notícia, de que a ideia de sucessão causa-mortes parece ter surgido no momento em que se deixou de viver em tribos para se viver em família, quando a propriedade deixou de ser coletiva e passou a ser privada. Então, quando o ser humano parou de migrar de um canto para outro, teve a noção de família, eita, isso aqui é uma terra da minha família. Então, qual é a lógica? Que a família deixa para a própria família, né? Então, o que morreu passa para os herdeiros. Daí surgiu a ideia de sucessão. Uma das mais antigas referências que se tem à sucessão hereditária se encontra no Código de Manu, o qual encarregava o herdeiro de fazer as oferendas sobre o túmulo. Naquele estágio do direito hindu, lá na Índia, havia a sucessão da religião doméstica em conjunto com a propriedade. Então, a Índia tem muito isso até hoje, assim, de quando o ancião morre, o outro mais velho assume não só a questão patrimonial, né? Assume também como se fosse assim, o guru da família, o guia da família. Aqui no Brasil, não. A gente já tem essa divisão mesmo capitalista mesmo e como a gente conhece. Morreu, é a briga, só cada um por sua fatia. E aí é um momento, geralmente, que a família se desfaz, porque, pode ver, os avós sempre falam isso. E pode prestar atenção, quando tem avô ainda vivo, o Natal sempre é na casa do avô e tal. Quando morre o avô e a avó, aí cada família já se divide, assim, é interessante. Aí já geralmente não se junta mais no Natal nem Ano Novo, e cada uma vai se ramificar ali. Então, cada filho já com os netos vai se separando. É normal. Até por essa questão aí, não estou dizendo que vai ter briga sempre, não, mas parece que é uma coisa assim, ligada à outra. Morreu, dividiu os bens, a família vai se dividindo também. Mas, lógico, tem muita briga de irmão aí nisso, tem intriga, tem irmão que passa o resto da vida sem se falar, enfim. É uma área, por isso que eu digo assim, é do mesmo jeito que é família, como também envolve família e com dinheiro ainda, que é pior, aí é que dá briga. Então é uma área pesada para a advocacia nesse sentido, mas que dá muito retorno, dá muito dinheiro. A sucessão hereditária também se encontrava na Grécia e em Roma. Entre os gregos e romanos, a religião doméstica, a família e o direito de propriedade eram inseparáveis. E era a sucessão que permitia que o culto e a propriedade da família se perpetuassem. Então passava de um chefe de família para o outro mais velho. Daí se pode concluir que o fundamento da sucessão, originalmente, seria justamente a perpetuidade do culto e da propriedade da família. Então, como o mais velho que ficava ia ser o chefe do culto, ele ia gerir aquela família. A ideia inicial da sucessão foi essa. No mundo capitalista foi ficando somente a propriedade. Então, é uma forma de passar os bens e manter aquilo ali na mesma família, né? Para quem acredita em reencarnação é muito bom realmente isso aí, porque geralmente o pessoal fala, quem acredita, né, que você volta na mesma família, então você vai herdar seu próprio patrimônio algum dia, porque você vai vir neto do, sei lá, de algum parente seu, alguma coisa assim. Então, reencarnou naquela família, mas o patrimônio, quem fez algum momento da vida lá no passado foi você, em outra vida, para quem acredita. Mas a ideia de sucessão, realmente, deixando a religião e a brincadeira de lado, é que se fica aquele patrimônio para aquela família. Então, por isso que tem, a gente vai ver ainda, a sucessão legítima. Quando a pessoa tem ascendente, descendente ou cônjuge, 50% você não pode fazer o que quiser com esse capital.
não pode deixar para qualquer pessoa. Você não pode chegar e dizer, não, eu não gosto da minha família, eu vou doar para a Fundação Roberto Marinho. O dinheiro não pode. 50% é da sua família, enquanto tiver ascendente, descendente e cônjuge. Quem só tem irmão, primo, sobrinho, tio, avô, faz o que quiser. Se não disser nada, ficar em silêncio, lógico que vai para eles. Os mais próximos vão excluindo os mais remotos. A linha reta tem preferência do que a linha colateral, logicamente. Então, na linha reta, a gente descende um do outro, né? A colateral, não, a gente tem um tronco em comum. Então, irmão, tio, avô, primo, sobrinho, é linha colateral. Eles têm menos preferência do que pai, mãe, avô. Agora, tendo linha reta, filho, neto, bisneto, tataraneto, pai, mãe, avô, bisavô, tendo linha reta, essa pessoa da linha reta é herdeira necessária. E aí não tem o que fazer, 50% faz parte do que se chama a legítima. 50% é dessa galera que é herdeiro necessário. E, independentemente do fundamento originário da sucessão, parece quase unânime a ideia de que o fundamento da sucessão nos tempos atuais é a propriedade. Isso aí é fato. Hoje é para dividir realmente o patrimônio e ficar naquela família. Não tem outra dúvida, não. Aí, ó, sucessão testamentária e legítima. Testamentária, como o próprio nome fala, alguém teve o cuidado de fazer um testamento, que não é muito comum aqui no Brasil. Tem vários tipos de testamento. O mais comum é o público e é o mais seguro. Você vai lá no cartório, diz o que quer fazer e fica lá a atazinha registrada no tabelião. A gente vai estudar esses tipos de testamento, só estou antecipando, mas vamos estudar isso aí mais para frente. Tem um testamento particular, você faz por escrito, pode ser digitado, não pode ter nenhum espaço entre as linhas para evitar que alguém preencha. Chama pelo menos 3 testemunhas e quando essa pessoa morrer, quem tiver com esse testamento vai lá e leva para o juiz. O juiz vai chamar as testemunhas e ouvir. Então, assim, não é um testamento 100% seguro porque ele foi feito particularmente. Então, vai ter que se ter um processo de conhecimento para que o juiz dê a validade desse testamento. É diferente do testamento que você fez em cartório, que já tem essa validade porque foi feito de forma pública. Então, mas algumas pessoas preferem fazer o testamento particular. Quando eu advogava, eu peguei um caso bem interessante na minha cidade. Como é de lá, eu posso falar que a gente tem nem risco de conhecer quem seja. Enfim, era um casal. Ele não tinha filhos. Ela tinha uma filha. E ele não gostava da enteada. Nunca gostou. Situação de gato e rato de família, né? Aí, só que ele não tinha filho. E, por lógica, ele ainda tinha parente ascendente. Mas a lógica é que o ascendente morra na frente. Então, ele não queria que o patrimônio dele todinho fosse para... Porque qual era a lógica? Se ele morrer na frente, vai para a esposa, e da esposa para a filha que ele não gosta. Também, como a cidade é pequena, ele ficou com medo de fazer em cartório. Assim, não é pequena, né? Campina tem 500 mil habitantes, mas não é tão grande como Recife. E aí ficou com medo de se vazar uma informação dessa, aí preferiu fazer particular. Foi lá no escritório, eu organizei com meu irmão, a gente fez testemunha lá e tal, e bateu o testamento dele. E assim, eu arrisquei, eu botei logo 100%, porque ele não pode fazer isso. Deixei 100% para quem ele queria. Ele indicou lá as pessoas que ele queria. Só que na hora que ele falecer, lógico que a companheira, que não é casada, mas é companheira, vai brigar. Mas ela vai ter que provar a união estável e vai abocanhar metade. Por quê? Porque é a herdeira legítima. Mas ele quis arriscar. Eu falei para ele que 50% era dela. Mas assim, ele disse, não, mas vamos arriscar. Vai que o juiz não compra a questão da sucessão. Enfim, esse testamento está guardadinho lá, arquivado. Eu não estou mais no escritório, mas está meu irmão, enfim, o sócio dele. E quando essa pessoa morrer, ele vai apresentar em juízo para que pelo menos 50% do patrimônio vá para a família dele e não para a família dela. Então, assim, você não conhece todo mundo, então você pode estar casado com aquela expectativa, mas pode ter um testamento aí escondido para blindar um pedaço do patrimônio. Então, cuidado, não vá achando que deu o golpe do baú fácil, não, porque nem sempre é assim. Você não conhece com quem você convive. Então, pode ter o que é justo também o testamento. Ele não quer deixar tudo para a companheira, porque depois vai para a enteada que ele não gosta, então pode sim deixar, pelo menos metade ele vai conseguir blindar. Então, isso acontece, não é tão normal. Geralmente, quem faz testamento é a pessoa que não tem filho e prefere... Aquela pessoa que ficou solteira, não teve filho, por exemplo.
prefere indicar os sobrinhos ou o parente que gosta mais para deixar. O pessoal que geralmente casou, tem 3, 4 filhos, não tem essa vibe de fazer testamento, não tem essa visão. Então, do mesmo jeito que o casamento, o pessoal não tem visão aqui no Brasil de fazer pacto nupcial, do mesmo jeito que no testamento. Ninguém gosta muito de mexer com isso. Então, o normal vai ser a sucessão legítima aqui no Brasil. É raríssimo você ver uma sucessão testamentária, a não ser de gente muito rica ou de gente que ficou solteira e quer indicar os parentes que vão herdar aquele patrimônio. O mais comum é isso. Ou quando algum pai não gosta de um filho, aí tenta passar por testamento mais para o filho que ele gosta mais. Ele pode. Agora, 50% não. 50% ele não pode mexer. Aí tem o testamento militar, que é diferente. A gente vai estudar isso aí mais para frente. Mas os testamentos mais comuns são o público, o particular, qualquer pessoa pode fazer, e o cerrado, que é feito em cartório, mas em sigilo. Aí vem com aquele timbrezinho. De filme mesmo, sabe? Não sei se já viram em filme que vem uma pessoa para abrir o testamento, aí tira aquele lacre do envelope. Então, é bem comum, assim, em filme, mas também existe na vida prática o testamento cerrado. Vocês estão conseguindo ver a tela normal? Sim, professor, tá aparecendo. Tá aparecendo aqui. Ah, então foi uma aluna que mandou dizendo que estava escura, mas eu acho que é o computador dele que deve ser travado. Mas como está gravado, não tem problema. Então, tem o testamento público, tem o particular, que também é comum, tem o cerrado, que é aquele bem de filme mesmo, que aí na hora que a pessoa morre, vem o tabelião para abrir o testamento, fazer aquele carnaval, dizer, ó, deixou isso para não sei quem. E se o lacre for rompido antes, o testamento perde a validade, então é cheio de requisitos isso aí. Mas não é uma realidade, assim, eu acho que 5% do brasileiro faz testamento. A maioria morre mesmo e vai deixando para o mais próximo mesmo. E é assim que acontece. Então, geralmente, a gente tem muito no Brasil sucessão legítima, a maioria. E ela pode ser as duas, logicamente, ao mesmo tempo. Basta que tenha herdeiro legítimo e tenha um testamento no meio. Nada impede. Aí, ó, conforme a sucessão se dê pela vontade do sucedendo ou pela lei, fala-se respectivamente em sucessão testamentária e legítima. Então, se foi por vontade do morto, é testamentária, eles são testamento. Se não, é legítima. A escolha do sucessor pelo sucedendo se dá por meio de documento solene chamado de testamento, cujas formalidades estudaremos mais para frente. Então, mesmo o testamento particular que é feito em casa, pode ser feito em casa, ele é solene. Por quê? Porque a lei fala que ele tem que ser por escrito. Então, faz por escrito, não pode ter nenhum espaço, tem que ser todo assim. Por exemplo, aqui é a folha, você tem que escrever de uma ponta a outra, não pode deixar brecha não, nem tabulação, nada. Tem que ser todo bem escritozinho. Então, é um ato solene porque, apesar de não ter forma pública, a lei está dizendo a forma, tem que ser por escrito. Hoje, com a tecnologia, você pode ainda, para dar mais credibilidade ao testamento, fazer a sessão do testamento particular gravada e deixar em alguma nuvem, algum canto assim bem seguro, que o advogado de sua confiança tenha acesso. Então, também pode ser feito isso aí, utilizar hoje, apesar do código não prever, é uma coisa interessante para vocês, um advogado, que se pegar um cliente que não querer fazer o testamento público, faz ele particular, grava para aumentar a credibilidade, mas segue todo o rito do Código Civil. Segue todas os ditames que a gente vai estudar mais para frente. Então, ó, a escolha do sucessor pela lei se dá por meio do estabelecimento da chamada ordem de vocação hereditária. Então, tem uma ordem. Os mais próximos precedem, vêm na frente dos mais remotos, logicamente. Então, se tem filho e esposa, vai para eles, não vai para o neto. O neto só herda se o pai dele tiver morrido. Em que se enumeram os possíveis sucessores de uma pessoa de maneira abstrata. No nosso direito, entra na ordem de vocação hereditária os descendentes, os ascendentes, então quem está em linha reta, né? O cônjuge ou companheiro e os colaterais até o 4º grau. Então, até o primo pode herdar. Mas cuidado, herdeiro não quer dizer que é necessário. Herdeiro necessário é só linha reta e esposa. E companheiro, né, no caso.
A sucessão testamentária e legítima nem sempre conviveram. No direito romano do imperador Justiniano, isso aí só é para curiosidade mesmo. A sucessão tinha de ser testamentária ou legítima, mas nunca testamentária e legítima ao mesmo tempo. Já no direito alemão, apenas a sucessão legítima era admitida, por se considerar que a sucessão deveria obedecer ao vínculo sanguíneo criado por Deus. Então, cada norma aí mais antiga tinha essas coisas. Aqui no Brasil, não. Você pode ter as duas. Basta que tenha herdeiro necessário e que tenha um testamento. Ela vai ser legítima e testamentária. No nosso direito, há certos sucessores, chamados necessários, que, se existentes, têm direito a, no mínimo, metade do patrimônio do sucedendo. Da outra metade, pode este dispor em testamento como lhe aprouver. Então, 50% é a legítima, se tiver herdeiro necessário. E se não houver sucessores necessários, a liberdade de testar se estende à totalidade do patrimônio. Então, você ficou solteiro, não teve filho. Quer dizer, assim, eu digo que ficou solteiro, mas assim, você pode ter filho sem ter se casado nunca, né? Pode ser solteiro e com filho, não tem problema nenhum. Mas assim, você não se casou com ninguém, não teve filho, os pais já morreram, os avós. Então, você é livre. Você vai fazer o que quiser com seu patrimônio. Pode deixar para a Fundação Roberto Marinho, para a fundação que você quiser, Altino Ventura, enfim, qualquer fundação aí que exista. Pode deixar para caridade, pode deixar para a prefeitura se quiser, você fala o que você quiser. Pode deixar para o banco, você escolhe. Agora, se tiver herdeiro necessário, não. 50% você tem que deixar para eles. Então, no nosso direito, além de existir a sucessão testamentária e legítima, admite-se que ambas convivam. Aí, ó, só para adiantar, são herdeiros necessários. Então, se tiver isso aqui, você não pode escolher como todo o seu patrimônio vai agir. Então, se tem descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, veja, o código não fala em companheiro, mas a Constituição não equiparou, então cônjuge ou companheiro. Teve isso aí, você só pode fazer 50% do patrimônio. Se pegar um caso daquele meu cliente que vive em união estável, mas não quer deixar nada para a esposa, para a companheira, o que é que pode ser feito? Você pode fazer essa arriscada que eu dei. Deixa 100% para sobrinho, para parente, para tio e nega a união estável no testamento. Mas aí, lógico que a outra pessoa vai ter foto, vai conseguir comprovar a união estável. Se não conseguir comprovar, beleza, o que ele quer vai acontecer, 100% fica para ele. Mas se tiver, como no caso ele tem companheira, então não é possível fazer assim. Mas nada impede. Você arrisca, né? Pede o mais, o advogado tem que fazer isso, né? Pediu mais. Então eu fiz o testamento dele e passei 100%. Porque na pior das hipóteses o juiz invalida a metade. Ele vai dizer, não, metade ele não podia dispor não, a outra metade é válida. Pronto. Mas também se colar, colou. O advogado é para isso. Caso o juiz não reconheça a união estável dela com ele, aí 100% é para quem ele queria mesmo. Pertence ao 1846 aos herdeiros necessários, que são descendente, ascendente e cônjuge, a metade da herança, constituído a legítima. Então, se teve esses aqui, ascendente, descendente ou cônjuge ou companheiro, você só pode dispor de 50%. Se você dispor mais do que isso, essa parte do testamento vai ser inoficiosa. Você aproveita o resto. Os outros 50%, ok. Os 50% você não poderia ter mexido, não vai conseguir alcançar. Agora, veja, tem gente que tem herdeiro, ó, que vai pelo vínculo de sangue, que é até o 4º grau, mas não são herdeiros necessários. Então, aquela pessoa, repito, que não tem filho, não tem pai e mãe, não se casou e tem irmão, primo, tio, ela pode escolher. Eu gosto mais do meu irmão João, vou deixar tudo para ele. Pode. Você não tem ninguém, não tem herdeiro necessário. Se não fizer isso, quem vai herdar são todos os irmãos por cabeça. Aí a linha mais próxima atrapalha a vida da mais remota. Então, assim, se tem 2 irmãos e tem tio, tem primo, quem é o mais próximo? É o irmão, que é 2º grau. Então, vai ficar tudo pro irmão. O resto, tudinho, se deu mal. A não ser que você faça um testamento, nesse caso. Então, tem a legítima, que é 50% para quem tem essas pessoas aqui. Durante o semestre, a gente vai reforçar muito isso, que é importante. E vocês vão fixar. Não se preocupem não, que é muita regrinha, mas com o tempo vai ficando mais familiar para vocês. Sucessão a título universal e a título singular. A gente já viu isso aí
um pouquinho, já adiantei esse assunto para vocês, em direito das coisas. Lembra que eu falei que e na compra e venda também, né? A gente já viu isso. Vi tantas sucessões, tanto em reais como em contratos, que a aquisição pode ser a título universal ou a título singular. A título universal, todo um conjunto patrimonial é transferível. Então, eu vendo minha fazenda de porteira fechada para você. Com garrote, com novilha, com cavalo, com a plantação, com trator, entrego tudo. Então, isso aí é uma venda a título universal. Quando é uma universalidade de bens transmitida, ela vai ser universal. Quando é um bem específico ou outro, é a título singular. A sucessão geralmente é universal, mas ela pode ser a título singular. Então, ó, a sucessão pode ter por objeto tanto a totalidade do patrimônio do morto, quanto uma parte dele, ou um bem individualizado. Então, se o cara não fez testamento, deixou o patrimônio todinho para os herdeiros necessários, o que é que vai acontecer? É sucessão a título universal. Se ele deixou um legado, que é quando você deixa um bem específico com uma pessoa, deixou um bem específico com um sobrinho, aí vai ser uma sucessão a título singular. Quando se transmite todo o patrimônio a uma parte dele, transmite-se uma universalidade de bens, ou seja, um conjunto de bens não individualizados. Então, quando não se especificar se é um terço para cada filho do patrimônio, isso é uma sucessão universal. Por essa razão, nesses casos, disse que houve sucessão a título universal. Por sua vez, quando se transmite um ou mais bens individualizados, quer dizer, quando se transmite um bem singular ou bens singulares, disse que houve sucessão a título singular. Quando a pessoa vai especificando no testamento, deixo meu carro para meu sobrinho tal, deixo minha lancha para não sei quem, o jet ski para não sei quem, a casa de campo para não sei quem, meu apartamento para não sei quem, o colar para não sei quem, o relógio para não sei quem. Isso aí é sucessão a título singular, porque esse patrimônio vai sendo esmiuçado e individualizado. E pode conviver as duas. Se eu deixo assim, digo, olha, dentro da legítima eu não posso mexer. Então, se tem a legítima 50% e eu não faço nenhuma disposição dentro dela, 50% vai ser universal, né? Porque vai por cabeça de cada herdeiro. E se nos outros 50% eu começo a esmiuçar aquela casa para não sei quem, o celular para não sei quem, o carro para não sei quem, a moto para fulano, vai ser universal e singular, nada impede. Herança e legado. Chama-se herança o patrimônio deixado pelo morto, o qual pode consistir tanto de direitos de crédito e coisas, quanto de dívidas. É outra coisa, a gente herda dívida, mas até o limite da herança. Não tem como você ficar com prejuízo, dizer, não, eita, fiquei com a herança negativa, não tem como. No máximo sai zerado. As dívidas se compensam com o que ele deixou de patrimônio. Então, pode deixar crédito, porque o crédito é um bem, né? Então, ele tem uma dívida para cobrar de Maria. Esse crédito pode ficar para algum herdeiro. Coisas, apartamento, coisas móveis, também vai no meio. E as dívidas também passam. Então, dívida também passa. Não morreu e se acaba a dívida, não. Vai para os herdeiros. Não vai ter o bônus, que é receber a herança, vai ter o ônus, pagar as dívidas do outro. Frise-se que os chamados direitos personalíssimos da pessoa são intransmissíveis, razão pela qual a morte do titular acarreta a extinção deles. Então, a obrigação personalista, só aquela pessoa pode cumprir, beleza, morreu, acabou. Então, era um show que... Como é o nome daquela cantora que morreu agora? Maria Mendonça. Era um show que Maria Mendonça ia fazer e já tinha vendido a bilheteria. Só ela pode fazer. Então, não tem como ninguém pedir indenização aos herdeiros que ela não vai cantar. Ela faleceu. O que a bilheteria vai fazer só é o quê? Voltar à situação anterior. Devolve o bilhete. Mas não tem como você querer obrigar ela por isso, porque era uma obrigação personalíssima. Só ela podia fazer aquele show, porque só ela era Marília Mendonça. Então, morreu, acabou a obrigação personalíssima. Agora, se ela deixou uma dívida para o herdeiro dela, essa dívida vai. Então, não pagou alguma dívida que ela tivesse de carro, quem vai ficar com o veículo vai ter que pagar a dívida, logicamente. Razão pela qual a morte do titular acarreta a extinção dele, só por direito personalíssimo. Qualquer outra relação obrigacional, não. Então, se tinha um contrato de Marília Mendonça com uma empresa e ela ficou devendo 10 mil reais, aquela empresa pode cobrar dos herdeiros os 10 mil reais dela.
Apenas os direitos obrigacionais e reais integram o patrimônio da pessoa e, por conseguinte, a herança. Então, o que não for obrigação personalíssima vai entrar na herança, inclusive as dívidas. Impede destacar que uma das denominações do morto frequentemente utilizada é a locução autor da herança, em atenção ao fato de que o morto foi quem deixou o patrimônio que irá se transmitir. Então, também é muito comum, além de cujos, autor da herança. Chama-se de legado, por sua vez, um bem ou um conjunto de bens individualizados da herança. Quem herda a título universal recebe a herança ou parte dela e é chamado de herdeiro. Quem herda a título singular recebe legado e é chamado de legatário. Então, quando você diz assim no testamento, ó, o carro e a casa de praia fica para meu sobrinho, que eu gosto muito, Pedro. Isso é um legado, ele está recebendo bem individualizado. Quando eu digo só assim, ó, para meu motorista que passou anos comigo, eu deixo meu relógio de marca, Rolex. Isso aqui não é nem legado, é codicílio, que chama. Vocês vão ver isso mais para frente. A gente fala disso depois. Que é parecido com legado, só que como é um bem de menor valor e só um adorno, né? Assim, um relógio, uma caneta que lembrava o defunto, aí vai chamar de codicílio, mas no normal, todo o restante vai ser legado. Depois a gente fala disso aí quando for estudar direitinho legado, codicílio e tal. Você vai ver isso com mais detalhe. Hoje isso é a introdução. No direito brasileiro, a herança somente é transmitida se apresentar saldo positivo após a liquidação, ou seja, se sobrarem bens após o pagamento das dívidas. Então, antigamente, em algumas legislações, você tem que ter muito cuidado na hora de receber a herança, porque se você não calcular direito, você pode herdar uma dívida. Aqui no Brasil, não. Não tem como o defunto deixar no prejuízo. Então, na pior das hipóteses, fica tudo zerado e você não deve nada a ninguém, também não recebe nada, que os credores vão comer tudinho que ele deixou. Então, você não precisa renunciar a herança aqui no Brasil. Você pode aceitar e não ter medo. Se ficar mais dívida na hora da liquidação, quando apurar, que fizer aquele concurso de credor, que vier um bocado de banco cobrado do defunto, de credor, e for resgatando daquele patrimônio, você não, só sobrou dívida, pronto. Aí você vai dizer, pronto, então acabou, minha obrigação até aí. O patrimônio do defunto não deu para saldar as dívidas, eu também nada mais pago. Então, em outras palavras, o artigo 1792 do Código Civil estabelece que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. O herdeiro não herda débito. Ele herda débito se ele tiver saldo. Então, assim, quando fez a liquidação, o defunto deixou 100 mil reais para você e deixou 20 mil em dívida. Aí você vai herdar os 20 mil de dívida. Você vai pagar os 20 mil e ficar com 80. Você herdou uma dívida, herdou, mas você conseguiu pagar, então você não herdou dívida, você ficou com 80 mil reais. Só que você pagou aquelas dívidas, né? Agora, o cara deixou 110 mil reais em dívida e deixou 100 mil reais no banco para você. Então, ou você vai logo tenta sacar esse dinheiro e gasta, ou se esperar o concurso de credor mesmo, vai se comer esse dinheiro todo e você não vai herdar nada, porque... Mas também não vai pagar os 10 mil reais a mais, porque ele só deixou 100, os 100 vai pagar aquela dívida e acabou, você está livre. Isso aqui, ó, é indivisibilidade forçada pela própria lei. Então, assim, a herança é um bem indivisível. Como, professor, você é vários patrimônios? Mas a lei prefere que ela seja indivisível. Por essa razão, os herdeiros a recebem como um todo unitário, em condomínio, o qual somente se extingue por ocasião da partilha de bens. Então, só vai ser divisível quando fizer todo o apurado, ver quem é herdeiro, quem não é, um rolo danado, mais de 5 anos de processo, aí... Quando disser, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, aí é que a herança vai ser divisível. Mas até lá, ela é um bem indivisível. Então, você só vai ter cota naquela herança. Quando, então, cada herdeiro deixa de ter direito a uma fração ideal da universalidade e adquire a propriedade e a posse de bens individualizados. Frise que não há incompatibilidade alguma entre a indivisibilidade da herança e a partilha de bens. Primeiramente, porquanto a indivisibilidade nem sempre precisa ser material, mas pode decorrer da lei ou da vontade, que é o caso. Então, mesmo que o patrimônio seja todo em dinheiro, que é uma coisa divisível, para facilitar na herança, vai ser indivisível. Por quê? Porque o juiz vai chamando todo mundo, vendo se teve testamento, se não teve, habilita todo mundo que tem direito a herdar.
E aí vai se ver qual é o percentual que cada um vai herdar. E aí, quando for chegar nessa parte de liquidação, é que o juiz vai dizer, inventário, né? Faz um inventário. O que é inventário? Tomar nota de tudo. Por isso que se chama inventário e partilha. Faz o inventário todinho, deixou isso. Quem são os herdeiros? Esse. Pronto. Agora vamos ver a cota de cada um e partilhar. Aí cada um na partilha que pega o seu patrimônio separado. Mas enquanto não fizer a partilha, você não pode estar negociando bem, não. Você não sabe o que vai receber ou não. Então você tem que pedir ao juiz. Ah, tem uma casa de praia que está se perdendo lá, porque tá ninguém tomando conta. Você pode falar com o juiz para pedir que venda, mas você não pode chegar e negociar ela sozinha. Você não sabe se vai ficar para você. Mas você vai negociar uma coisa que não é sua ainda. Tem que esperar receber na partilha. Ademais, a herança, enquanto tal, é uma universalidade de bens. O herdeiro, ao suceder o morto, pode ser que nem tenha conhecimento dos bens que a compõem. E acontece muito. Vai se inventariando os bens até descobrir o que é que tem mesmo. Porque pode oficiar para banco. Às vezes a pessoa fez uma conta escondida e ninguém sabe. Ou a pessoa não sabe. Como é que você sabe quantas contas em banco tem seu parente? Vai ter que oficiar. Agora, com esse negócio de criptomoeda, que é mais difícil ainda. Que a pessoa pode ter criptomoeda guardada em alguma corretora aí da vida que nem se saiba. Aí só vai, quando se chegar todo esse inventário de bens, é que a pessoa vai ter conhecimento realmente do que é que o falecido deixou. E mais, pode ser também que os herdeiros sejam desconhecidos. Pode ter um testamento particular perdido aí no meio do bolo, né? E depois o advogado vai lá e habilita esse testamento particular e surge um novo herdeiro. Aí, só na partilha que você pode dizer, não, isso aqui é meu, eu posso vender. Logo, não faria sentido imaginar-se a divisibilidade de universalidade entre os titulares de frações dela sem, ao menos, proceder-se a inventário dos próprios titulares e também dos bens que a integram. Então, só deve fazer quando tiver a partilha, realmente. Apenas após o inventário, já identificados os herdeiros e os bens que constituem a herança, é que a lei autorizará a divisão por meio da partilha. Aí, quando for partilhado, você vende. Até lá, não. Você é condômino. Se você é condômino de um apartamento, pensa aí, com seu irmão, você pode vender sozinho o apartamento? Não. Você pode colocar à venda e aí seu irmão vai ter direito de preferência. Se ele chegar com tanto por tanto, ele compra a sua metade. Mas vender tudo, você não pode, porque o apartamento não é tudo seu. Quanto mais uma herança que não é toda sua, você não pode estar negociando. A consequência prática da indivisibilidade da herança é que a validade de negócios jurídicos que envolvam bens individualizados do patrimônio do de cujos, antes da partilha, fica condicionada a que tais bens sejam efetivamente integrados no patrimônio do herdeiro negociante, após a divisão dos bens. Exemplo, Clóvis e Manuel são herdeiros de César, cujo patrimônio é composto de uma casa, um apartamento, uma fazenda e 3 carros. Morto César, antes de haver a partilha, Clóvis aliena a fazenda a Orlando. Ele podia fazer isso? Não. Ele sabe se a fazenda vai ficar para ele ou se vai ficar para Manuel, ele não sabe. Vez que a herança é indivisível, a alienação seria, a princípio, nula, pois Clóvis teria transferido mais direitos do que tem, até a partilha. Clóvis e Manuel são condôminos de todo o patrimônio. Cada um tem uma fração ideal de metade dos bens. Ocorre que, com o destino legal da herança, é a partilha, a alienação poderá ser válida caso Clóvis fique com a fazenda integralmente para si. Então, se ficar para Clóvis a fazenda, ótimo. Ele vendeu antes e ficou para ele, ótimo. Mas ele está dispondo de uma coisa que não é dele ainda. Então, é passível de invalidação. Então, vai comprar negócio de herdeiro, manda todo mundo assinar. Porque um herdeiro sozinho não pode negociar enquanto não houver partilha. Espólio. O vocábulo espólio, em direito das sucessões, tem significado, primeiro, de herança, vez que advém do latim espólio, que significa despojos, ou seja, faz referência aos despojos do morto. Quer dizer, os bens que este deixou, os quais denominamos de herança. Então, o espólio seria esse vem de saída, esse acervo de bens. Conquanto o espólio não tenha personalidade jurídica, vez que se trata de um conjunto de bens, e não de uma pessoa natural ou jurídica, tornou-se uma prática comum no direito processual civil a referência do ajuizamento de ações pelo espólio ou em face do espólio. Então, é muito comum o espólio
abrir a ação de inventário, por exemplo. Não tem problema nenhum. É o conjunto de bens. Lembra quando a gente estudou em parte geral? Vocês não vão lembrar não, porque tem muito tempo, mas a gente viu já isso aí. Que a gente estudou personalidade da pessoa natural, da pessoa jurídica, e estudou os entes despersonalizados. Ou seja, não tem personalidade jurídica, porque não é uma pessoa, mas tem capacidade postulatória. Então, o espólio pode entrar com a ação. A gente viu isso lá em parte geral, quando viu entes despersonalizados. É o espólio, a massa falida. O que é a massa falida? É o conjunto de bens do falido. A empresa faliu, foi aquele conjunto de bens. Aquilo é a massa falida. Aquele não tem personalidade, mas tem condições de ser titular ou uma parte do processo. Por essa razão, concedeu-se a personalidade a ele, personalidade judiciária, como ocorre com a massa falida e a herança jacente. Então, faliu uma empresa, aquele conjunto de bens que a empresa deixou, vai ser uma parte do processo. E os credores vão vir contra ela e habilitando o crédito. Quem tiver crédito na frente vai levando e sugando o pouco que tiver daquela empresa falida. E uma parte vai levar calote mesmo, porque se faliu, logicamente, ele não vai poder pagar a todos os credores. Né? Mas é uma personalidade somente judiciária. É só, assim, uma ficção científica, uma ficção jurídica, desculpa, para fazer com que essa pessoa, esse conjunto de bens possa ser parte de um processo. Só isso. A partir de então, começou-se a usar o vocábulo. Oi? No caso, esse exemplo que o senhor aplicou agora para, no caso, pagar os credores, ele se aplica também ao consumidor? Por exemplo, Okay. Tipo uma empresa, digamos que, sei lá, cadê? O caso que teve recentemente agora, a Ricardo Eletron vendeu que só bexiga para os clientes, mas não entregou o produto. Aí, no caso, não enquadraria como enriquecimento sem causa, não? Sim, aí você não é credor. Você também é credor da Ricardo Eletro, porque você não comprou e foi enganado, você tem um crédito para receber dela seu dinheiro de volta. Cortou, eu acho que cortou. Deixa eu ver. Ouviu? Então, assim, você não é credor da Ricardo Eletro, você vai se habilitar. Eu não sei se a Ricardo Eletro faliu, né? Se ela faliu, você vai se habilitar aí vai ter um concurso creditório. Quem chega na frente para levar, logo, vocês vão estudar isso aí em falimentar. Eu não sei o percentual direitinho, mas quem se habilita primeiro são os empregados. Então, é quem vai tirar logo a primeira bolada. Depois é o Estado, vai tirar os impostos. Aí o que sobrar vai para os credores. Você vai ser um credor sem garantia. Você é um credor quirografário. Então, você vai para o final da fila. Provavelmente você não receba, mas você tem direito. Se tiver patrimônio e ela tiver falido realmente, você pode se habilitar. Aí, hoje, essa palavra espólio vem muito assim na prática jurídica no sentido de herdeiros. Então, se usa espólio como se fosse assim os filhos. Oi? Deu pra ouvir o que eu falei, eu acho que cortou, porque eu tava na rede errada, eu tava na rede da casa do meu irmão, aí eu troquei pra rede da minha casa. Deu pra ouvir o que eu falei? Tu ouviu minha resposta? Não, eu tô trocando de rede. Vê só, tu tinha perguntado da Ricardo Eletro, né? Não sei se ela faliu, mas assim, você comprou uma mercadoria e não recebeu, então você tem o quê contra ela? Um crédito. Se ela faliu, vai surgir a massa falida, que é o conjunto de bens que ela deixou. E aí, a massa falida vai ser uma parte no processo. O que é que vai acontecer? Vai ter um concurso creditório. Todos os credores vão se habilitar. O juiz não vai chegar logo entregando dinheiro para ninguém, não. Ele vai dizer, peraí, deixa habilitar os credores. Quem é que vai levar dinheiro na frente? Os empregados da Ricardo Eletro. Até um certo limite. Depois, quem é que leva o crédito? O Estado. O que ela ficou de tributo em atraso, o Estado vai comer. Aí depois vem os credores com preferência. Quem tem uma hipoteca contra a Ricardo Eletro, quem tem uma penhora, vai abocanhar aí essas garantias. E você é um credor quirografário, sem preferência. Só tem um crédito. Então você vai para o final da fila. Aí, se tiver tanto patrimônio assim, você recebe. Senão, infelizmente, vai levar o prejuízo. Aí isso não se enquadraria como crime para os sócios administrativos da empresa, não? Como é? Não enquadraria-se como um crime para os sócios administrativos da empresa?
visto que eles que tinham a responsabilidade de fazer. Você pode tentar considerar isso aí como um crime, e aí já é outra série, né? Você vai na delegacia, presta queixa e manda correr o processo criminal por estelionato, provavelmente estelionato. Mas no campo do direito civil, o que você quer pegar de volta? Seu dinheiro. E aí você vai ser, se ela faliu realmente, você vai ser um credor quirografário. Vai para o final da fila. Aí provavelmente você não receba, porque quando tirar os empregados dela tudinho, tirar o dinheiro, geralmente nessas falências, só quem consegue ver alguma coisa são os empregados. Mesmo assim, a maioria não recebe tudo, não. Recebe só uma parte. O Estado já perde. Quem tem bem com garantia, às vezes consegue pegar a hipoteca e levantar o bem para vender. Mas, assim, o que você pode fazer é isso. Ir na parte criminal. Outra coisa que você pode tentar também... Eles são sócios administrativos da empresa, porque aí eles vão enriquecer, aí não entregam o produto, só comem o dinheiro e fica por isso mesmo. Se for um caso de falência, né? Mas, assim, se a empresa funcionar, é mais fácil. Você entra com o processo e vai pegar de volta o seu dinheiro. Isso aí, sem dúvida. A questão é, se ela faliu, tem um concurso creditório para se obedecer. Quando a empresa quebra, é muito ruim, porque provavelmente quem está embaixo não recebe. Aí vocês vão ver isso bem direitinho quando chegar em falência. Parece que, pelo menos assim, da última vez que eu tinha visto, até 180 salários mínimos é a preferência. Então, vamos dizer que eu fiquei em atraso com 200 salários mínimos. Eu recebo meus 180 e vou para o final da fila com vocês. Aí, muito empregado nem recebe tudo também. Ô, Romero, existe um prazo, Romero, que é estabelecido. Vamos dizer assim, eu tenho um prazo. Depois passou disso, eu não tenho mais como reater esse dinheiro. Prescreve, porque, veja, é uma dívida constante de instrumento público, né? De instrumento particular, que é o contrato que você fez com ela. É em 5 anos a prescrição. Se em 5 anos você não arrumar patrimônio... Aí, beleza, você entrou com processo contra a Ricardo Eletro. São 5 anos, aí você interrompe. Vamos dizer que você entrou com 4 anos com 4 anos. Entrou com processo em 4 anos, o que acontece? Interrompe a prescrição, né? Aí zera. Aí começa de novo mais 5 anos. Então, aí você vai ganhar o processo, né? É para os empregados, correto, professor? Porque no caso, para o consumidor, ele é 2 anos só. O quê? O prazo de prescrição para entrar com a ação pedindo os danos materiais, no caso. É 2 anos. Sim, é porque a legislação específica. Mas, assim, você pode tentar ainda, veja, esses prazos de prescrição são muito... Como é que eu vou dizer? Você tem uma lei geral, lógico. Se é uma relação de consumo, tem que valer o CDC. Mas pensando como advogado, se você perdeu o prazo de 2 anos, você ainda pode tentar o de 5 do Código Civil. Porque não é um crédito contratual, aí você pode ir para o prazo de 5. Pode tentar encaixar isso aí. É uma boa estratégia. Prescrição, veja, prescrição pouca gente domina muito. Que é uma matéria chata. Então, quando tá ruim de um jeito, você tenta outro, entendeu? E ver se cola para o juiz. Tem que ganhar. O importante é ganhar. E tentar, porque assim, você vai dizer, quando o juiz disser, não, o prazo do CDC é 2 anos, aí você diz sim, mas tem o prazo do Código Civil, que é de 5 anos para contrato escrito, né? 5 anos para executar, aí você vai por ele e tenta colar isso aí. Essas brigas de prescrição são muito comuns na justiça, com tudo, com plano de saúde, com seguro. Quando vai ter reajuste do plano de saúde, por exemplo, fica a briga se é 3 anos, se são 5 ou se são 10. Enfim, é muito comum essa discussão sobre qual é o prazo de prescrição se aplica, porque é uma matéria que chata mesmo, pouca gente domina. Aí você pede, o advogado está nessa função de pedir. Beleza, está prescrito com 2 anos, provavelmente. Mas tenta emplacar o de 5. Advogado é para pedir, não é para dar dica para o juiz, não. Você não vai chegar dizendo que é 2, vai dizer que é 5. Para perder o de 2. E aí o que acontece? Entrou com o processo, interrompeu a prescrição. Quando sair a sentença, o juiz dizendo, realmente você tem um crédito para cobrar da Ricardo Eletro. E você entrar com cumprimento de sentença, aí vai ter 5 anos para você achar bens. Se nesse prazo você não achar nos 5 anos, arquiva o processo e tchau, prescreveu e não teve o que fazer. A não ser, ainda tem uma tentativa, né? Você pode tentar desconsiderar a personalidade jurídica. Mas teve uma reforma agora, em 2019. Vocês já viram quando entraram no curso de Direito, já pegaram essa reforma, que foi por uma medida provisória, e aí se dificultou mais
a desconsideração da personalidade jurídica. Então, hoje está mais difícil de se conseguir, mas pode. E aí, se você desconsiderar a personalidade jurídica, você pode pegar patrimônio não só da empresa, mas dos empresários. Então, também é um caminho. Mas assim, quando esses grupos grandes quebram, é quase certo que muito consumidor vai sair no prejuízo. Porque não vai ter capital para todo mundo. E quem compra apartamento, eu falei isso aqui, comprou apartamento, vá guardando o dinheiro para botar o apartamento no seu nome, assim que pagar. Porque se a construtora quebrar, você pode estar 50 anos no apartamento. Seu apartamento está no nome dela, se quebrar, os credores vão em cima. Aí você vai ter que ficar entrando com a ação. Tem saída? Tem. Embargo de terceiro. Mas assim, é ruim. Para que você passar por isso? Coloque logo no seu nome, que quando a construtora quebrar, não vem ninguém mexer com você, já está no seu nome o apartamento. Então, comprou um apartamento, já se programa. Vai gastar um bom dinheiro aí para escriturar. Então, vai pagar a escritura pública, registro, ITBI, que é a transferência, é na prefeitura, mas coloca no seu nome. Então, apartamento é um bem caro, então é de 200 mil para cima, então não custa nada você reservar, pelo menos aí 10 a 15 mil por baixo, para pagar essas taxas de cartório e tudo. Se organiza, porque se acontecer um negócio desse, uma falência da construtora, que é muito comum, as construtoras quebram muito, então não vem nada para cima de você. E aí, hoje se usa muito o vocabulário espólio com essa ideia de parte processual, como se fossem os herdeiros, mas a origem de espólio é de dinheiro mesmo, de patrimônio. Como os herdeiros se habilitam no processo e ficam o espólio de fulano de tal, é o patrimônio, e depois vem os herdeiros, aí fica, hoje, no popular, se considera como sendo espólio os herdeiros. Então, hoje é muito mais visto como um conjunto dos herdeiros do morto, o espólio, na prática jurídica. Mas a origem não foi essa. Pacto sucessório, a gente já estudou isso aqui e é vedado, lá no artigo 426. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva, por um simples motivo. Você não sabe quem vai morrer na frente. E essa pandemia é para mostrar isso, né? Teve um bocado de gente nova que morreu na frente dos pais, por exemplo. Às vezes sofre um acidente e morre na frente. Não é porque você não pode dizer que é herdeiro do seu pai, não. Ambos são herdeiros um do outro, porque não são ascendentes e descendentes. Como é que você vai garantir que você vai morrer, seu pai vai morrer antes de você? Você não tem esse poder. Então, você não pode estar fazendo um contrato dizendo, ó, a casa que eu vou receber de herança, eu vou lhe vender. Não tem. É herança de pessoa viva, você não pode fazer. Isso é que é o pacto sucessório, é vedado aqui no Brasil por essa lógica. Você não sabe quem vai morrer na frente. A tendência é que os mais velhos morram na frente dos mais novos, mas tem um bocado de coisa no meio do caminho que nem sempre deixa a vida assim, né? Então, chama-se de pacto sucessório o contrato que tem por objeto herança de pessoa viva, o que é expressamente proibido pelo artigo 426 do Código Civil. A gente já estudou isso quando viu contratos. Tal vedação é perfeitamente compreensível se nos lembrarmos, em primeiro lugar, de que a herança só surge após a morte. Então, durante a vida tem também isso, eu posso gastar tudinho. E outra coisa, você não sabe se você é meu herdeiro, que você pode morrer na minha frente. Aí eu que vou ser seu herdeiro. Vez que se trata do patrimônio deixado pelo defunto. Enquanto a pessoa é viva, não há herança, mas simplesmente patrimônio. E não é só. O sucessor, enquanto vivo sucedendo, tem apenas direito eventual sucessório, cujo objeto não é a herança, que nem existe, mas sim a sucessão. Então, ele tem a expectativa de herdar do pai e da mãe. Todos nós temos, mas a gente pode morrer antes dos nossos pais. E aí a situação se inverte. E se você não tiver filho, ele é que é seu herdeiro. Ademais, em se tratando de direito eventual, aquele famoso se, sua aquisição somente se completa eventualmente. No caso em comento, se o sucessor sobreviver ao sucedendo e na qualidade de sucessor. Então, são duas condicionais. Ele tem que viver mais do que o morto, logicamente, e tem que ser herdeiro dele, né? Tem que ser sucessor. Logo, a negociação de herança de pessoa viva, em razão de direito eventual sucessório do sucessor, implicaria ou a negociação acerca de um objeto inexistente, ou, se interpretada a herança como o patrimônio do sucedendo vivo, a negociação de mais direitos do que o sujeito tem, o que sempre é impossível. Mas, na verdade, a melhor corrente é essa daqui, que considera a negociação de um objeto inexistente, porque
A pessoa que você está achando que é herdeira, primeiro, você não sabe nem se vai ser, que você pode morrer na frente. E segundo, ela pode gastar aquele patrimônio que foi ela que juntou. Então, meu pai tem uma casa de praia, assim, ele pode gastar e querer torrar o dinheiro e fazer o que quiser, gastar de viagem, é dele. Então, não se discute essa pessoa viva. Aí é uma pergunta, não seria o testamento uma espécie de pacto sucedendo, vez que nele se instituem herdeiros? Não. Por quê? Porque o testamento quem faz é quem vai morrer. E veja, é um ato unilateral. Só vai produzir efeito quando eu morrer. Então, não é a mesma coisa. Eu estou dispondo do que eu tenho. Aí tudo bem. O testamento tem natureza de negócio jurídico unilateral. Então, você sozinho vai conseguir produzir um efeito. Não é um contrato que depende da vontade de dois. Eu sozinho estou dizendo, quando eu morrer, fica para A, B, C e D. Pronto. E tem por objeto bens do próprio sujeito, o testador. Ademais, isso aqui é o principal, né? Tudo dele. Ademais, é por este revogável a qualquer tempo, como lhe aprouver. O pacto sucessório, por sua vez, tem natureza de um contrato, seja de sucedendo ou de não sucedendo, e versa sobre bens de patrimônio de terceiro, o sucedendo. Ou seja, você não sabe se vai ser herdeiro dele, nem se aquele patrimônio vai estar lá, se ele não vai gastar em vida. Além disso, somente poderia ser extinto por distrato, porque dependeria da vontade de ambos os contratantes. Então, é totalmente diferente do testamento. Não confunda o testamento, que é uma coisa válida, com o pacto sucessório, que é a herança da pessoa viva, que não tem possibilidade. Abertura da sucessão. Quando é que acontece? Quando a pessoa morre. Morreu, se abre a sucessão. No exato momento em que morre a pessoa, diz-se aberta a sucessão. Por quê? O patrimônio não ficar no limbo. Então, morreu, aquele conjunto de bens vai ser o espólio. E ali vão se habilitando os herdeiros. Ou seja, a abertura da sucessão ocorre no exato instante da morte. Então, morreu, esse patrimônio não vai ficar solto no mundo. Vai virar um condomínio para os herdeiros. A abertura da sucessão tem natureza de fato jurídico natural. Por que fato jurídico? Porque não depende da vontade humana. Depende de uma coisa que a gente não manda, né? Que é o dia da morte. Então, é um acontecimento, é um fato que a gente não tem condições de controlar. É um fato natural, por quê? Da própria natureza, da biologia. E é um fato jurídico. Por que jurídico? Porque tem implicações jurídicas. Lembra quando a gente viu aquela teoria de fatos e negócios jurídicos? Tem aquele esqueleto que eu sempre monto. Então, o fato, que é o acontecimento natural, ele pode ser irrelevante. Então, choveu, não teve nada, ótimo. É um fato natural irrelevante. Choveu e deu esse deslizamento que deu lá no rio. Aí teve seguradora de carro que vai ser acionada, um bocado de coisa, de loja, de casas, seguro de incêndio, esse tipo de coisa. Então, é um fato natural jurídico também. Então, é uma causa da natureza que tem implicação jurídica. Mas veja que independe da vontade humana, tanto a chuva quanto a morte. Acontece. Em outras palavras, o direito eventual à sucessão somente se confirma quando ocorre o fato jurídico natural da abertura da sucessão, que é a morte. Então, morreu, se abre a sucessão imediatamente. Curiosamente, em razão de ser automática a aquisição completa do direito sucessório, pode ser que o próprio sucessor não tenha ciência dela, seja por quanto não soube do falecimento ou porque não sabia da sua qualidade de herdeiro ou legatário do morto. Então, lógico, a pessoa morreu agora, às vezes o parente mora no Canadá, na Argentina, em outro canto. Independente, o herdeiro vai herdar de imediato. Por quê? Para que esse patrimônio não fique no limbo. Então, se tinha um contrato de aluguel, então o inquilino pagava para o morto. Aí ele não vai ficar na brecha, dizer, não vou pagar até não saber quem é meu credor. Não. Ele deve pagar. Aí vai ficar depositando em juízo. É o mais certo, né? Para não pagar errado. A gente já viu isso aí também. Quando pagou obrigações. Então, você não pode, você que é devedor de uma pessoa que morreu, ficar se escondendo, não. Pelo menos não deve, né? Por quê? Porque senão você vai incorrer na mora, vai pagar os juros de mora. Por estar em mora, já lhe induz culpa. Agora, se quiser aventurar, se esconda. Aí possa ser que os herdeiros nunca descubram que você tinha essa dívida ou essa obrigação com ele e também nunca lhe cobrem. É seu risco. Mas se incorrer em mora, você vai sofrer as consequências da mora. Transmissão da herança. Completada a aquisição do direito sucessório,
ocorre a transmissão da herança, ato por meio do qual o patrimônio se destaca da esfera jurídica do sucedendo morto, a qual se extingue e se incorpora à esfera jurídica dos sucessores. Então, morreu, passa automático para os herdeiros. Só não vai se dividir. Passa o condomínio. Lógico que a gente não sabe o que é que tem tudo, né, desse sucessor. É só para esse patrimônio não ficar no limbo. Porque se o patrimônio ficasse no limbo, não se poderia cobrar imposto, juros sobre aquilo ali. Então, quem vai pagar é quem assumiu desde o primeiro dia. Então, se o cara morreu hoje, os herdeiros começam a pagar. Senão era muito bom. O cara morria, deixava casa, apartamento, não sei o quê, e aí fica IPTU, fica tudo. Quem vai pagar isso aí? Os herdeiros. Senão ia dizer, não, peraí, ainda não resolveu a herança, não tem sucessor, esse patrimônio está no limbo. Sim, não vai pagar imposto? Não vai. Tá aí que os sucessores recebem a herança, mesmo que não tenham conhecimento do fato. A razão da transmissão automática e imediata é simples. Não se poderia imaginar que o patrimônio deixado do morto ficasse sem, nem por um segundo que fosse, sem titular. Então, não pode ter um patrimônio sem titular. Até porque, se ficasse sem titular, seria coisa nula. E coisa nula que não tem dono, o que acontece? Quem pegar primeiro vira dono. Não seria justo com os herdeiros, né? Então, morreu, todo o acervo de bens se transfere automático para o espólio, para o conjunto de bens. Fica lá aquele acervo e depois vai se dividir. Para se referir à transmissão da herança usam-se os vocábulos devolução e delação. Hoje é a mesma coisa. Tecnicamente, não obstante existia uma diferença entre os dois conceitos, havia devolução quando a herança devia ser automaticamente integrada ao patrimônio do sucessor, e por isso não lhe era oferecida, senão restituída ou devolvida. É o que ocorria no direito romano com os herdeiros necessários. Por outro lado, havia delação quando a herança era oferecida a herdeiros, o que ocorria nos herdeiros testamentários. Então, tinha essa pequena diferença, mas aqui é muito técnico, não precisa decorar isso não, a diferença de devolução e delação, porque hoje é a mesma coisa. Tanto devolução quanto delação significa que o patrimônio vai para os herdeiros, seja testamentário ou seja necessário. No direito brasileiro, a transmissão da propriedade e da posse da herança se dá aos herdeiros legítimos e testamentários no momento da abertura da sucessão, que é quando morre. Ao legatário, transmite-se a propriedade e a posse indireta. Por essa razão, passou-se a usar o vocábulo devolução como sinônimo de delação e devolver como sinônimo de deferir, vez que, na prática, a transmissão da herança será automática para todos os sucessores, sejam herdeiros legítimos ou testamentários, ou legatários, não havendo devolução para uns e oferecimento para outros. Então, como o direito romano tinha essa besteira de só podia ter um tipo de sucessão ou necessária ou testamentária, se surgiam esses dois vocábulos, devolução e delação. Hoje é sinônimo, mas é mais comum usar devolução. O patrimônio está voltando para a família. Pressupostos de transmissão da herança. Para que ocorra a transmissão da herança, ou antes para que haja a aquisição do direito sucessório, é necessário que ocorra a morte do sucedendo e a sobrevivência do sucessor. Então é essencial que o cara morra e que você esteja vivo, né, para poder herdar. A morte pode ser natural, morreu, infartou, levou um tiro, enfim. Ou presumida, que a gente já estudou, né? Sumiu e acabou as buscas. Então, estava em guerra e não voltou. Aqueles casos lá do artigo 6º e 7º, que é morte presumida. Então, ali se abre a sucessão. Cabe ressaltar que o tempo da morte é provado, em regra, pela certidão de registro de óbito, no cartório de registro civil das pessoas. Então, no atestado de óbito que se coloca a data da morte, ou a provável data. Como oriência, a gente já estudou. É a morte simultânea. Artigo 7º e 8º do Código Civil. O que acontece? Se está um casal viajando de avião e o avião cai, você não tem como dizer se morreu primeiro a mulher, morreu o marido. Ah, professor, qual é a importância disso? Muita. Se eles têm filho em comum e mais ninguém, assim, não tem problema nenhum. Mas se ele não tem filhos, e nenhum herda do outro por causa da comoriência, o patrimônio dela vai para a família dela. O patrimônio dele vai para a família dele. Agora, se o cara morreu no avião, ela ficou viva um dia no hospital. O que aconteceu? Ela herdou dele, e aí o patrimônio dele foi para ela. No outro dia ela morreu. O que acontece? Vai tudo para a família dela. Então, daí a importância de comoriência. A gente já estudou comoriência no começo do estudo do direito civil, né? Lá na parte geral. E agora coloquei aqui só para dar esse arremate
a consequência da comoriência é essa: ninguém herda de ninguém. Então, como morreu ao mesmo tempo, nenhum herda do outro. Tem país, como na França, que fica dizendo, não, o mais velho morre na frente, que o mais novo tem... Mas isso aí é preconceito, né? Não tem como você dizer, num acidente de avião, que o mais velho vai morrer na frente do mais novo, porque era mais velho, não. Depende de onde está sentado no avião, dá sorte mesmo, do acaso. Então, é melhor a solução brasileira. Nenhum herda do outro. Aí, ó, legitimidade para suceder. A legitimidade para suceder compõe-se de 2 elementos: a existência da pessoa e o direito sucessório eventual. Ou seja, tem legitimidade para suceder a pessoa que existir no momento da abertura da sucessão e que estiver investida do direito eventual à sucessão, seja por disposição testamentária ou pela lei. Ou seja, você é filho de alguém que morreu, lógico, você é herdeiro necessário dele. Se estava casado com alguém que morreu, você vai ser meieiro ou herdeiro dele, dependendo do regime de bens. Você estava lá no testamento que era herdeiro testamentário, também vai ser herdeiro e tem legitimidade, desde que você esteja vivo quando essa pessoa morreu. Se você morreu antes, por exemplo, tem o pai e tinha um filho aqui. 3 filhos, esse aqui morreu antes do pai, não é herdeiro. Agora, se ele deixou neto, os netos deles vão ser herdeiros. Mas se ele não casou com ninguém, não tinha ninguém, nenhum herdeiro, acabou. Se ele morreu antes, os herdeiros só são os outros 2 irmãos. Então, é preciso que haja a morte da pessoa de quem você sucede e que você esteja vivo quando ela morrer, logicamente. A não ser no caso do nascituro, né? O nascituro tem a salvo desde a concepção seus direitos resguardados. Então, a mulher está grávida e o marido morre, o menino na barriga é herdeiro. Agora, a gente já viu isso também em parte geral. Ele tem que nascer com vida, e aí se ele nasceu com vida, ou seja, se ele respirou e morreu depois, pronto. Ele herdou e passa para a mãe o patrimônio, porque ele morre, ele herda do pai quando nasce com vida, morre em seguida e passa para a mãe o patrimônio. Agora, se ele nasceu natimorto, ou seja, não respirou, acabou-se. A mãe não tem direito a nada se não foi casada com esse cara. Frise-se que, para fins de apuração da legitimidade para suceder, o direito pátrio considera existente as pessoas nascidas ou concebidas no momento da abertura da sucessão. Artigo 1798. Em se tratando de sucessão testamentária, aí já é diferente. Em testamento, você pode deixar para os filhos que a pessoa vai vir a ter. Todavia, podem ser chamados a suceder também filhos ainda não concebidos, concepturos, das pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao tempo da abertura da sucessão. Então, lógico, eu posso deixar um testamento hoje e dizer, ó, o filho do meu filho vai receber tal coisa. Se quando eu morrer esse menino já existir, é válido, se ele estiver vivo ao tempo da sucessão. Nesse caso, o herdeiro deve ser concebido no prazo máximo de 2 anos após a morte do testador. Então, tem esse limite aí. Se ele nascer até 2 anos depois de morrer o testador, ele herda, senão, não herda. Aí, para quem quiser aprofundar, tem a parte de biodireito, né? Quem fica com o bebê de proveta, guardado, por regra, ele não tem direito à sucessão, já que ele foi concebido depois da morte. No sistema anterior ao Código Civil, embora silentes as ordenações filipinas, então lembra, quando teve o Código Civil de 16, mas antes do Código Civil de 16, o Brasil já era um país independente. O que a gente fazia? A gente usava a lei de Portugal, que eram as ordenações filipinas. Então, mesmo antes do Código Civil de 16, tinha já essa ordenação filipinas que não falava nada sobre isso. Mas Teixeira de Freitas, que é aquele cara que era um baiano, eu já falei muito dele, que fez as consolidações, a consolidação das leis civis, que era um resumo de tudo que tinha de lei civil no Brasil e que inspirou o Código Civil argentino, mas não foi usado aqui no Brasil. Ele sustentava que a legitimidade para suceder do herdeiro testamentário devia ser apurada tanto no momento da elaboração do testamento quanto no da morte do testador. Desde o Código de 16, no entanto, passou-se a verificá-la apenas quando da abertura da sucessão, quando o cara morria. Consequentemente, nada impede que o testador nomeie herdeiro legatário que ainda não nasceu, ou mesmo que ainda não foi concebido. Então, é possível, sim, no nosso direito de hoje, você deixar
o patrimônio para o filho do seu filho, contanto que ele nasça até 2 anos dessa diferença. A apuração da legitimidade para suceder, hoje menos relevante, já teve grande importância em alguns momentos da nossa história jurídica. Cabe lembrar que o direito eventual sucessório se regula pela lei vigente à época da abertura da sucessão. Então, tomemos a entrada em vigor da Lei 8.971, de 94, a qual concedeu direito sucessório aos conviventes em união estável. Vê, antes de 94, companheiro não tinha direito. Vê que absurdo. Então, só tinha direito quem se casava. Mesmo a Constituição tendo equiparado. Então, com a Constituição, começaram a chover algumas ações e aí surgiu essa lei em 94, não deixando dúvida. Tem união estável, tem direito sucessório. Por quê? Porque a Constituição equiparou. A Constituição é de 88. Equiparou união estável a casamento. Então, ó, nos casos de morte do companheiro, até 29 de dezembro de 94, o companheiro sobrevivente não era chamado a sucedê-lo. Aí começou a ter confusão com a Constituição, né, que equiparou união estável a casamento. E aí criou-se essa lei para não deixar dúvida. Todavia, nos casos de morte do companheiro de 30 de dezembro de 94 em diante, o sobrevivente passou a figurar como herdeiro legítimo. Então, hoje, tanto faz se é casado ou se é companheiro. Tem o mesmo direito. Um exemplo futuro, ó, que pode vir a dar problema, é o concubino do testador. O concubino não tem direito. No direito atual, ó, é nula a disposição testamentária em favor do concubino. Mas pode deixar de ser, basta que tenha uma alteração legislativa. Mas hoje não, a gente já viu isso no semestre passado, né? O concubino, que é aquela pessoa que é diferente da união estável. Se a pessoa tem relações famílias paralelas, ou seja, simultâneas, tem a esposa e tem a amante é a concubina, se ele vive com as duas. Se ele se separa de fato da companheira por 2 anos, aí a concubina deixa de ser concubina e passa a ser companheira. E aí teria direito sucessório. Tem alguma dúvida até aí, pessoal? Romero. Oi. Eu voltei agora porque meu computador deu uma atualizada. Eu tinha botado para o final de semana, mas deu atualizado no meio da sua aula. Eu mandei no Instagram, viu? Para comprovar. Para mim não fazer falta.